a todos, desculpa o atraso. Estar à frente da Associação dos Professores demanda tempo que eu não imaginava tanto. Mas uma alegria estar aqui nessa noite. Tivemos várias inscrições, um sucesso total, e eu tenho certeza que vai ser muito produtiva a noite de hoje. Tivemos mais de 150 inscrições, um sucesso, né, enorme esse evento, e uma alegria muito grande participar aqui com dois ilustres colegas e grandes amigos aí, professor Rodrigo Santos Neves e professora Suelen Agum. Sem mais delongas, né, vamos começar a live de hoje, TCC no modo artigo, como fazer, uma grande novidade do regulamento da Faceli, regulamento este redigido aí por alguns professores e coordenado pela professora Suelen. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos, uma boa noite, e ao final teremos a sessão de perguntas para os nossos palestrantes. Gostaria de passar a palavra. Antes disso, chegou uma mensagem aqui para mim que foram 230 inscritos. Então, um sucesso total. Então, uma alegria muito grande aí ter essa participação enorme aí dos colegas da Faceli. Gostaria de passar a palavra para a professora Suelen Agum, que vai falar do tema uma análise do regulamento número 15/2020 da Faceli, que trouxe essa grande novidade aí do TCC no modo artigo. Então, muito obrigado, Suelen, pelo seu aceite ao nosso convite, e tenho certeza que vai nos abrilhantar com a sua fala nesta noite, e eu tenho várias dúvidas aqui também que preciso de tirar contigo em relação ao regulamento. Então, está com a palavra a professora Suelen Agum, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a todos aí pela presença e participação. Primeiro eu gostaria de fazer um registro, né? Desde quando o primeiro grupo de efetivos, dos professores efetivos assumiram a Faceli, né? Desde 2016, quando a gente ingressou na instituição, alguns professores já haviam se mobilizado sob a perspectiva de atualizar o regulamento de TCC, de pensar em novas regras, de pensar em melhorias e avanços com relação ao TCC. No entanto, foi durante a gestão da nossa diretora acadêmica, Renata, né, então diretora acadêmica na época, que foi instituída uma comissão, dentre os professores efetivos, foram convidados um professor de cada colegiado de curso. Então, participou da comissão o professor Sidmar, do curso de Pedagogia, o professor Ivan, do curso de Administração, e a professora Elisa, como a professora representando ali o grupo de professores da área de Metodologia. Participou também da elaboração desse regulamento a nossa procuradora da Faceli, a procuradora da Faceli, e a própria direção acadêmica, então, na época, a Renata, né? Isso aí, regulamento 1, isso que eu estava querendo até confirmar, Rodrigo, eu até tinha mexido aqui no meu documento, mas pelo que eu vi no site da Faceli, é o regulamento número 1 de 2020, na realidade. Vou disponibilizar aqui, para não gerar dúvidas, né? Eu vou disponibilizar o link aqui no meu material, pode ficar tranquilo. Então, só para finalizar o registro inicial, o regulamento como um todo, ele foi elaborado por toda essa comissão. No meio tempo da elaboração, outros professores participaram por alguns períodos, mas na versão final era essa a composição da comissão. E depois esse regulamento foi levado ao Consup. Durante algumas suaves reuniões, nós discutimos item por item, letra por letra, artigo por artigo, e aí eu fui nomeada relatora da comissão. Então, eu agi em nome da comissão e fiz toda a atualização do regulamento, assim como em breve nós teremos a atualização do regulamento de pesquisa sob a relatoria do professor Santos Neves, né? Eu fiquei incumbida da relatoria do regulamento de TCC. É um instrumento normativo da Faceli, né? Por isso que eu reforço aqui, eu convidei os meus alunos de Vitória para ouvirem o professor Santos Neves, mas eles não devem ouvir sobre o regulamento da Faceli, porque a nossa instituição aqui em Vitória, que trabalha aqui, tem as nossas próprias regras, né?
E aí eu vou compartilhar a tela, não sei se eu estou autorizada a compartilhar. Será que vai autorizar? Autorizou. Estou com crédito. Ainda bem. Bom, para quem não me conhece, se tem alguém que não foi meu aluno em alguma instituição, o meu e-mail que eu utilizo como e-mail profissional, aquele e-mail que eu utilizo com alunos, ex-alunos, para discutir questões jurídicas aí das diversas temáticas, é o e-mail que tem o meu nome, suelenagum@gmail.com, além dos e-mails institucionais das instituições que eu participo, né? E é um prazer falar para vocês aqui. Vou me adiantar para o que interessa. A Faceli, quando a gente ingressou na instituição, a gente tinha um regulamento recém-instituído até, o regulamento número 1 de 2016, justamente do ano que nós tomamos posse, né, e iniciamos os trabalhos na Faceli. O regulamento era recente, mas a gente, enquanto professor e acadêmico que chegou para contribuir na instituição, a gente já apontava alguns pontos que precisavam ser melhorados. Então, eu coloquei aqui o link do regulamento antigo, para que vocês tenham ciência, ele está disponível no site da Faceli, e o link do regulamento novo. Depois eu disponibilizo o material aqui para vocês, sem problema nenhum. E aí, a grande diferença é que o regulamento antigo, ele somente previa o TCC na modalidade monografia. E o novo regulamento, ele prevê tanto na modalidade monografia, quanto na modalidade artigo científico. Pessoal, qual é a grande diferença? Por que isso é um marco tão grande e a gente considera um avanço tão grande para fins institucionais? Por quê? Antes de começarmos oficialmente aqui, estávamos conversando com o professor Diego, da administração, do curso de administração, o professor Santos Neves, que é fato que, para fins de publicação, a monografia nem sempre ela se mostra eficaz. Fica um texto muito longo, muito extenso, e normalmente as revistas científicas, e fora o formato técnico pelo qual a monografia ela é construída, ela raramente ela se enquadra no formato que possibilitaria uma publicação. E aí você pode estar se perguntando por que é tão importante uma publicação? Para fins de reconhecimento da instituição, para fins de como é que eu posso dizer, qual é a melhor palavra? Para fins de reconhecimento é a palavra, perante as instituições de controle, que no caso da Faceli é o Conselho Estadual de Educação, uma vez que nós somos uma faculdade municipal, certo? O Conselho Estadual, ele utiliza muito como base as resoluções e os indicativos do MEC, que é aquele que regula as instituições particulares e as instituições e as universidades, né, no âmbito federal. O Conselho Estadual, que regula as instituições municipais, obedecendo aí a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, prevê que uma das pontuações muito relevantes e que demonstra aí o compromisso da instituição com a educação, o compromisso da instituição com o aprofundamento da pesquisa científica, com a disseminação do conhecimento, e aqui na Faceli eu ainda digo mais, com um retorno viável e palpável para o município, até mesmo para o próprio município, quando a gente pode desenvolver pesquisas que dizem respeito à cidade de Linhares, dando um retorno técnico-científico para aquilo que o município está investindo enquanto instituição de nível superior no município. Então, o grande avanço é esse, porque nós temos esses dois aspectos, tanto o reconhecimento da instituição perante esses órgãos de controle, no nosso caso, em especial o Conselho Estadual de Educação, que atribui pontuação às publicações que são feitas, quanto com relação a esse retorno que a gente pode dar para a sociedade, né? Uma vez que a gente pode fazer pesquisas e consolidar essas pesquisas e disponibilizar para a sociedade de Linhares, né? Não só de Linhares, mas como de todo o nosso estado, né? Bom, então essa é a grande diferença. E por quê? E aí o que surge para a gente o tema que eu coloquei primeiro para a gente refletir por que a gente escolhe antecipadamente o tema? De acordo com o regulamento, se vocês pararem para observar o novo regulamento, existem 3 artigos, tanto no artigo 3º, inciso 3º, quanto no artigo 4º, parágrafo 2º, tanto no artigo 5º, que eu fiz questão de escrever eles
na íntegra aqui nesse slide, apesar de ter ficado um slide grande, com muito conteúdo, todos eles têm o mesmo indicativo, qual seja a escolha feita na disciplina TCC1 é obrigatoriamente seguida na disciplina TCC2. Isso quer dizer que a disciplina TCC1, ela é ministrada por um professor de metodologia, mas o conteúdo do seu projeto de pesquisa será necessariamente do seu TCC2, que é quando você vai escrever o seu TCC, seja na modalidade monografia ou artigo científico, juntamente com o professor da área. E por que a gente estabelece essas regras? E isso é tão importante para a gente ter um trabalho de qualidade. Pessoal, quem escreve aí, quem estuda, sabe, só escreve com qualidade quem tem leitura sobre o tema. Suelen, se eu pegar um tema agora que eu não tenho nenhuma leitura para escrever, vou ter muita dificuldade. Você só tem facilidade, normalmente é o que acontece, as escritas de qualidade, elas são originárias de uma leitura de qualidade. Se você deixa para começar a ler sobre o tema do seu TCC no semestre que você vai produzir, com certeza você terá uma dificuldade extrema e tem grande chance do seu trabalho não ter a mesma qualidade se você tivesse uma leitura prévia. Então, por isso a gente estabeleceu essas regras, de que o TCC1 vai sim sempre ser vinculado ao TCC2. E tanto é que os alunos que ingressarem na instituição por transferência, eles nunca, de acordo com o novo regulamento, eles não poderão serem dispensados da disciplina TCC1, considerando que a TCC1 é para a elaboração do projeto, é o tempo de leitura do tema, né? Aqui a gente abre um parênteses, porque uma das indicações da comissão que elaborou o regulamento propôs que, desde o TCC1, o professor da disciplina, o professor que seria o professor orientador no TCC2, acompanhasse o aluno, né? Desde a disciplina TCC1, que no curso de Direito acontece no 9º período e no curso de Pedagogia e Administração no 7º período, né? Infelizmente, isso não foi possível de ser aprovado, né? Não, foi aprovado pelo Consup nesses termos, foi aprovado no sentido de que o professor da disciplina orientasse desde o 9º período, no entanto, foi vetado, né, pela então presidente, ainda em 2020, sob argumentos de questões orçamentárias. Infelizmente, esse avanço a gente ainda não conseguiu, mas a gente entende que é muito importante esse momento do TCC1, e eu, particularmente, sou essa professora que me procurem no TCC1, que eu indico a bibliografia, eu indico os temas, a gente dialoga sobre os temas em qualquer período, indico leituras sem problema nenhum, e acredito que nós temos vários professores, com certeza, que vão te indicar a leitura necessária, certo? Então, aproveitem aí desde o TCC1 para adquirir a leitura necessária para a escrita do seu TCC de qualidade no TCC2, pois é a partir dele aí que a gente vai... a partir dessa leitura de qualidade que a gente vai ter o trabalho de qualidade para a gente alcançar o objetivo desse regulamento. Qual é o objetivo desse regulamento? Aumentar o número de publicações da Faceli e melhorar os níveis de qualidade e excelência da Faceli. Então, esse foi o grande objetivo do regulamento. E aí, pessoal, aqui a gente chega no coração do regulamento. O coração do regulamento estabelece para a gente que nós temos 2 seções, né? É subdividido em 2 subitens aí dentro do regulamento. A seção 1, que trata da elaboração do trabalho científico na forma de artigo com defesa pública, e a seção número 2, que trata da elaboração de trabalho científico na modalidade monografia com defesa pública. Mas quando você lê o regulamento todo, ao final, você encontra uma outra possibilidade, que é a dispensa da defesa pública do artigo científico, certo? Então, na realidade, a gente tem 3 modalidades, tem 3 formas, né? Como pode ser meu TCC com o novo regulamento? Então, na realidade, nós temos 3 possibilidades. Dentre essas possibilidades, o artigo científico não publicado, e aí ele tem que passar pela banca de defesa pública. O artigo científico publicado, que aí ele não precisa da defesa pública, e a monografia, que necessariamente precisa, sim, da defesa pública, certo?
E aí, vamos analisar, então, rapidamente cada uma dessas sessões. A primeira sessão, até aqui tudo bem? Alguém tem alguma questão? Eu não estou acompanhando o bate-papo. Tranquilo com relação à sessão 1. A sessão 1, ela traz para a gente, eu peço desculpas pelo slide com muito texto, mas eu trouxe o texto do regulamento propositalmente para trazer aí o informe do artigo exato do regulamento que eu estou falando para vocês, porque a elaboração do trabalho científico na forma de artigo científico com defesa pública, ela tem um fator muito, muito, muito importante. O artigo científico, ele é escrito em coautoria com o professor orientador. A lógica é essa. O professor orientador é o coautor do artigo científico. Isso não é só na Faceli, tá bom, gente? Isso é comum, né, em quaisquer instituições. É comum que eu escreva com os meus professores orientadores, né, os colegas do doutorado escrevam com seus professores, respectivos professores orientadores. Isso é comum que aconteça. Então, a primeira coisa é que ele tem que ser elaborado em coautoria, e, é claro, abrangendo o ramo da disciplina que está relacionada, né? Isso já é uma prática desde os outros regulamentos, não é novidade. A novidade aqui é que o aceite do professor orientador, né, e o artigo, ele deve ser protocolado junto à Secretaria Acadêmica com a comprovação da submissão. Grifem aí a palavra submissão, por quê? E aí, só para a gente entender, Santos Neves vai falar mais sobre a questão das revistas, mas a gente tem um momento de submissão, que é quando o aluno e o professor identificam uma revista e mandam um artigo. A gente tem e aí, da submissão pode demorar um tempinho razoável até a aceitação do trabalho, os risinhos de demorar um tempinho razoável, né? Até a aceitação do trabalho para publicação. Então, às vezes, você espera um parto aí, até da submissão até a aceitação para publicação. Tem revista que é mais rápida, tem revista que demora muito, tem áreas do conhecimento que demoram muito para autorizar a aceitação. E, a partir da aceitação, as revistas elas podem solicitar correções de eventuais adequações, correções, pedir retificação, e se o autor concordar com aquelas considerações e corrigir, aí sim que ele será aceito em definitivo e, por consequência, publicado. Então, são várias fases até você ter a publicação. Por isso, infelizmente, é muito pouco provável que os alunos do atual 9º período da Faceli, não vou nem arriscar que é pouco provável, é difícil, não é impossível. É um pouquinho difícil ter o artigo publicado até a sua conclusão, até a data que você vai ter a data máxima para o TCC2. Né, considerando aí que a gente já está praticamente na metade, a gente já está na metade do semestre, né, de quem está no 9º período, então quem está no 9º período vai ter um pouquinho de dificuldade de implementar essa novidade de artigo científico com publicação, mas artigo científico, sim, em coautoria com o professor, já pode, né, porque a submissão, ok, a submissão abriu um edital, enviou, ok, certo? Mas o prazo para publicar é que pode demorar muito, e o máximo que vai acontecer é você escrever um artigo científico e ter que fazer a defesa pública, certo? Então, e aí a grande questão que surgiu essa discussão na última reunião do colegiado de direito, e nós chegamos a um consenso, depois de um grande diálogo, né? A dúvida que surgiu foi: e se o artigo for aprovado pelo professor orientador para a defesa pública, mas não obtiver o aceite do professor para submissão a um periódico? Vamos entender essa pergunta? Qual é a questão? Ora, um artigo científico é produzido em parceria entre o professor orientador e o aluno. Normalmente, a temática é coincidente com o que o professor defende sobre o assunto. É muito raro um aluno me procurar para escrever sobre um assunto que eu sou contrário. É muito raro. Pode acontecer? Pode acontecer. Acontecendo isso, um aluno que escreve um artigo sobre uma temática jurídica conflitante, né, um debate jurídico, que eu tenho meu posicionamento e o aluno tem o dele, eu posso orientar com um posicionamento diferente? Posso. Daí, eu professora, sou obrigada a assinar um artigo junto com esse aluno de uma temática diferente daquilo que eu defendo? Não, aí eu não posso fazer isso, certo? No entanto, o aluno tem essa liberdade de ter um posicionamento diferente do professor. Ele tem essa liberdade.
fica um pouquinho mais difícil a orientação, né? A gente tem que levar em consideração que fica mais difícil a orientação, é muito mais fácil quando ambos defendem o mesmo posicionamento, né? Estão na mesma linha de raciocínio, fica mais fácil. E uma outra questão, que aí essa é um pouco preocupante, seria se o artigo é orientado, a gente faz tudo para que o trabalho, seja o artigo, seja a monografia, a gente está falando do artigo porque a gente está na seção 1, que o artigo realmente logre êxito, que atinja um grau de excelência. Esse é sempre o nosso intuito enquanto professor. A grande questão é que, no decorrer da orientação, pode acontecer, ao final do trabalho, não ter alcançado um nível de excelência que dê segurança ao professor, né, que dê incentivo aí, que seja adequado, que o professor não entenda adequado submeter uma publicação. Entendeu que, ok, foi um artigo científico que teve algumas limitações, mas que o professor não deseja submeter aquele conteúdo à publicação. Também a gente não pode obrigar o professor a escrever e a publicar esse material. Qual é o ponto-chave aqui, gente? Inclusive, esse é um ponto que depois que a gente tiver tempo hábil no Consup, pode ser que a gente até insira um parágrafo para deixar claro esse entendimento que eu estou falando aqui, que eu estou explanando aqui. Qual é a questão? Pode isso acontecer? O professor aprovar um artigo para ir para a banca de defesa, mas não aprovar para enviar para a revista? A gente chegou a um consenso no colegiado de direito que pode sim. Pode, porque a gente não pode obrigar o professor a submeter uma revista, uma temática que ele não tem, que ele não concorda, ou até mesmo um artigo científico que ele entenda que não atingiu esse grau de excelência aí, que garante aí uma publicação. Enfim, ele pode, então, não ser, a gente não tem como obrigar o professor a enviar esse artigo à publicação, certo? Mas a intenção da adequação do regulamento, gente, foi para que os artigos venham como artigos de excelência, e por isso que eu comecei a minha explanação falando da importância de aprofundar o tema desde o TCC1, fazer leitura de qualidade, aprofundar no estudo para que o trabalho saia com a qualidade adequada para chegar ao nível de publicação. Então, essa é a perspectiva. Então, a dúvida que surgiu muito nos corredores da Faceli, nos corredores virtuais da Faceli, foi: se eu fizer na modalidade artigo e não submeter a revista, quer dizer que eu sou reprovado em TCC2? Não. Se você fez um TCC na modalidade artigo, conversou com o seu orientador, escreveu na modalidade artigo, e, ao final, o professor não autorizou o envio para publicação, não quer dizer que você está reprovado na disciplina TCC2. Você vai, o artigo será submetido à banca pública, né, a banca de examinação, a banca de defesa oral, e, por consequência, será avaliado pela banca, tal como acontece com a avaliação da monografia, certo? Então, essa é a perspectiva. Essa é a intenção. E aí, você pode me perguntar, professor, quais serão as regras da ABNT, né? Esse é sempre uma crise do aluno, né? Que regra que eu aplico para artigo? Gente, o artigo, ele é escrito pensando na publicação. Normalmente, quando você procura um professor para escrever um artigo, você já tem em mente uma revista que você pretende enviar. Até porque, quando você escreve num formato diferente da revista, quando você vai submeter, você tem que fazer a adequação do seu texto quase inteiro, às vezes. Porque, às vezes, você tem que reduzir tanto o número de laudas, você tem que adequar tantas regras metodológicas, que o seu trabalho quase que vira outro trabalho. Então, qual é a orientação? Procure a revista que você quer submeter antes, porque a revista vai dizer quais são as regras. A gente tem revista, por exemplo, que admite artigos com mais de 20 páginas, o que não é o comum, né? Nem sempre atinge mais de 20 laudas. No entanto, nós temos revistas, eu lembro que na discussão no Consup, a professora Ludmila falava que na área dela tinha várias revistas que aceitavam artigos com 10 laudas. E aqui, gente, eu quero fazer um outro parênteses. A quantidade de laudas do trabalho não desmerece a sua importância e muito menos a sua dificuldade. Por vezes,
escrever 10 páginas ou 20 páginas no formato artigo pode ser tão complicado quanto, ou por vezes até mais, que uma monografia, a depender de como você pretende abordar o tema que você está apresentando no seu artigo. Então, procure o seu orientador, veja as orientações com ele, mas para artigo científico, quais são as regras? Para a Faceli, no mínimo 10, certo? Para a Faceli. E já ter sido submetido a um periódico. Periódico qualis capes A, B, C1 ou C2. E aí, essa parte eu vou deixar para o professor Rodrigo Santos Neves falar, certo? E tem que ter o aval do professor orientador e a formatação, olha que eu marquei em negrito aqui ao final do artigo 7º, nestes termos, a formatação do trabalho deverá seguir as orientações do próprio periódico, tá certo? Então, o periódico que você vai submeter é o periódico que vai estabelecer número da fonte, espaçamento e etc., tudo de acordo com o periódico, porque o periódico estabelece essas regras, normalmente, tá certo? E com relação ao trabalho na modalidade monografia. Na modalidade monografia, são esses 2 artiguinhos que o regulamento traz para a gente. Ele deve apresentar, abrangendo a temática do seu curso, então o artigo 9º não tem nenhuma novidade, e o artigo 10 traz uma questão que diz respeito ao número mínimo de laudas, que ao longo desses anos, toda vez alguém me perguntava, mas professora, quantas páginas? Né? Na realidade, não existe número máximo, nunca existiu número máximo, e o número mínimo, que nós entendemos razoável, após várias discussões no Consup, foram de 30 páginas, desde a introdução à conclusão. Por quê? Da introdução à conclusão, a gente considera que são os elementos textuais. Os elementos que vêm antes da introdução, sumário, dedicatória, enfim, os elementos, até mesmo o resumo, né, e o abstract, se for apresentado, todos eles apresentados antes da introdução são elementos pré-textuais. E as referências, você pode apresentar ali um rol extenso de referências, certo? E ali, o que a gente tem de elementos textuais é da introdução à conclusão, que deve conter, no mínimo, 30 laudas, e o máximo não tem limite, né? E aí, a BNT para monografia, professora, como é que fica? Mudou alguma coisa? Mudou. Antes, no regulamento anterior, ele vinha com um anexo, com um modelinho de TCC. Se você procurar lá na TCC da modalidade de monografia, né? O regulamento, se você acessar o link antigo da Faceli, ele aparece com um anexo que é um modelo, né? De como deve ser o TCC da modalidade de monografia. Nesse novo regulamento, a gente não apresenta mais esse modelo. Nesse novo regulamento, a gente só estabelece que as normas da ABNT vão seguir vão seguir os critérios estabelecidos pela norma da ABNT disponíveis no manual da UFES. Inclusive, esse ano já tiveram alunos me perguntando, professora, e se teve atualização da ABNT, vocês vão exigir da gente? Ora, a gente está seguindo o manual da UFES que não teve atualização. A gente, na época, entendeu que o manual da UFES era suficiente para atender a nossa demanda para as regras de formatação da monografia, e no momento a gente não tem perspectiva de criar um manual de regras próprio da Faceli. Caso isso aconteça, é claro, vocês serão, né, largamente comunicados, mas a princípio a gente usa os manuais. Eu coloquei o link dos manuais da UFES aqui disponível para vocês, porque neles vocês têm todas as informações que vocês precisam sobre referência e sobre elementos textuais, pré-textuais, formatação. Todas essas informações estão previstas nesses 2 manuais da UFES. E o artigo 24 do atual regulamento faz a referência às normas da ABNT para a modalidade de monografia, faz referência a esses manuais da UFES. Tudo bem? Para fechar, desculpa se eu falei demais e invadi o horário do professor Santos Neves, mas para fechar, a última modalidade, que diz respeito às bancas de defesa pública, né? O artigo 11, ele vai dizer, primeiro, que é obrigatória a defesa pública. Sim, tanto artigo quanto monografia é obrigatória a defesa pública. Exceto, claro, na defesa pública, e a defesa pública vai ser de, no mínimo, 10 e, no máximo, 20 minutos.
E é aqui, nessa seção 3, em que fala das bancas de defesa pública, é que a gente encontra a informação da nossa terceira modalidade, que aí essa é a grande novidade, né? O aluno, eu não sei porque às vezes eles não gostam das nossas bancas orais, né, professor? Então, às vezes, eles não gostam de participar, não sei por quê, né? De repente, o professor Santos Neves aborda esse tema na hora que ele for falar, mas ele não se adequa, às vezes o aluno ele não quer participar da defesa pública, né? E um dos mecanismos foi é uma forma de incentivo para o nosso objetivo inicial, que é ampliar a produção bibliográfica da Faceli, né? A dispensa da defesa pública, e aqui mais do que a dispensa da defesa pública, dispensa até da avaliação, né? Porque aí atribui nota, a gente vai falar da nota daqui a pouco para encerrar de vez. Então, essa terceira modalidade é a modalidade em que o discente que já houver publicado. E aqui, atenção, alunos, desde o primeiro período. Desde o primeiro, segundo, terceiro, enfim, você já pode começar o seu projeto hoje. Você já pode pensar num tema de TCC hoje, fazer uma leitura aprofundada desde o primeiro período, se você é primeiro período, e se no decorrer do curso você já tiver publicado, detalhe, não é publicado sozinho, é publicado em coautoria com o professor, certo? Detalhe também, é publicado em coautoria da área do conhecimento que você está estudando. Porque é muito comum a gente ter alunos de outros que estão cursando um novo curso superior. E aí já tem um curso superior anterior e tem publicações das temáticas anteriores. Não, as publicações que estão dispensadas aqui é a publicação de artigos científicos escritos em coautoria com o professor da Faceli e da área de estudo do conhecimento pelo qual ele está matriculado, tá certo? Então, se é do curso de Direito, da área relacionada. E aí, aqui mesmo que eu já falo da nota, achei até que tivesse colocado em outro lugar, que é o próprio artigo 12 que fala, olha, o discente que já houver publicado. E aí tem que lembrar que quando você submete um artigo para a revista, você tem que esperar o aceite. Aí, se tiver correção, você faz correção depois que ele é publicado. E isso pode demorar um longo tempo. O artigo publicado no decorrer do curso, ou seja, do dia que você é matriculado no curso até o último dia do curso, se esse artigo for publicado, você é dispensado das duas disciplinas, tanto da disciplina TCC1 e da disciplina TCC2. E aí, esse artigo 12, ele vai dizer que você deve entregar essas publicações ao coordenador, submeter as publicações ao coordenador para fins de registro do cumprimento das disciplinas e será-lhe atribuída a nota 10, tanto em TCC1 quanto em TCC2, porque é extremamente importante e válido e produtivo para a Faceli que nós ampliemos o rol de publicações da instituição, certo? Essa é a nossa perspectiva, lembrando sempre publicar nas quales CAPES A, B, C1 e C2, tem que ser em coautoria com o professor. E aí a grande pergunta é, se o artigo não foi aceito, professora, não foi aceito, mas eu submeti, eu já estou dispensado da defesa pública? O primeiro entendimento é que não. No colegiado de Direito, a gente chegou a conversar novamente sobre esse assunto, sobre a possibilidade de, por exemplo, artigos aceitos para publicação serem dispensados da defesa. Pela letra do artigo 212, a priori não. Talvez esse seja um segundo ponto que a gente tenha que levantar perante o Consulp, se for o caso, incluir mais um parágrafo aqui nesse artigo 12 para fazer esse esclarecimento. Mas, a princípio, não. O artigo for aceito para publicação, não está dispensado de defesa pública. Só está dispensado de defesa pública o artigo efetivamente publicado, né? Porque entre o aceite e a publicação também pode demorar um tempo razoável, tá certo? O último slide que a gente tem para trabalhar é a nota, diferentemente do artigo aceito para publicação, que vai ter nota 10, o TCC, tanto na modalidade monografia quanto na modalidade artigo, segue os mesmos critérios de avaliação, e lá no regulamento, no anexo, se eu não me engano, anexo 4, não estou lembrando exatamente, mas no anexo tem as informações sobre
os critérios de avaliação. E os professores devem avaliar os professores diante da banca oral, avaliam de acordo com aqueles critérios, nota 7 para a parte escrita, nota 3 para a parte oral, lembrando que atingir a nota 7 na parte escrita não libera da apresentação oral, e se não apresentar oral, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 22, que eu escrevi aqui, olha, o alcance da nota 7 no trabalho escrito não dispensa a apresentação sob pena até de reprovação. Tá certo? E quem já tiver publicado vai ser atribuída nota 10, como eu já disse no slide anterior. Então, com relação às regras administrativas aí, de como e quais as implicações de escolher um TCC ou uma monografia, ficam aí o resumo, né, a síntese do que o nosso regulamento prevê. E aí eu desejo bons estudos para vocês, muito ânimo, muita motivação, bora fazer muito artigo científico, produzir bastante para a gente alcançar cada dia mais um nível de excelência melhor aí para a FACEP. Muito obrigada e desculpa se eu falei rápido, às vezes eu falo um pouquinho rápido, mas essas são as minhas considerações, depois eu disponibilizo para vocês o material. Eu vou ler aí. Passo a palavra para o professor Rodrigo.